Muito boa noite. Obrigado mais uma vez a todos que estão aqui conosco, prestigiando a live, que podem se comunicar com mais uma ponte que a Academia Internacional de Cinema está nos proporcionando, com inúmeros profissionais do meio, consagrados, renomados, e de uma arte viva, vívida, mutante, que continua evoluindo e mudando a sociedade. Como, por exemplo, o nosso grande diretor Neville de Almeida, que está aqui hoje para representar algumas das maiores obras e também algumas das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro, além de, claro, várias vertentes artísticas, vários momentos extremamente criativos do nosso cinema, de um cinema de invenção, de um cinema de criatividade que vai para além das bordas, que vai para além das fronteiras do que nós temos como a sétima arte. Neville de Almeida, um prazer imenso lhe ter aqui. Eu lembro a todas que estamos na semana de orientação da Academia Internacional de Cinema, que é uma abertura abstrata do novo semestre. Nós temos vários cursos em andamento, outros abrindo, e os nossos cursos principais, a maioria está online, né, por causa das questões que estamos convendo hoje em dia, os números que são bastante alarmantes, mas temos muitos cursos que voltarão a ser presenciais assim que estiver seguro de novo, assim que estiver tudo ok com os protocolos de segurança, e vamos voltar a nos restabelecer com toda certeza e bênção. Neville, também só quero adiantar para as pessoas que nós tivemos nos dias anteriores dois grandes também nomes do cinema, o Alder Gomes, que foi na terça, quem perdeu está gravado no YouTube da IC, e ontem o ator José Dumont, que aliás estávamos conversando, eu até estava falando com ele, está faltando ver Zé num grande filme de Neville, quero ver essa junção em breve, olha que essas lives da IC podem proporcionar encontros futuros em projetos, quero ver. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Lembrando que todos esses dias de live tem 15% de desconto para quem quiser conhecer melhor os nossos cursos. Eu vou botar qual é o cupom de desconto aqui no chat e depois ele vai aparecer aqui na live para vocês anotarem, que é SO de Semana de Orientação, né? SOAIC 15, de 15% de desconto. Super simples. Ou liga para um dos nossos operadores. Enquanto isso, Neville, eu vou botar aqui alguns elogios, acolhidas que já estão acontecendo. Por exemplo, o Ed Marcílio colocou boa noite, AIC. Que honra participar desta live com a história viva do nosso cinema. Incrível, grande Neville. Cada pessoa aqui elogiando. O canal Cine Fantasy do nosso festival, parceiro da AIC, parceiro de Neville, que será homenageado com 80 anos neste festival, na 11ª edição, que vai acontecer no Petra Belas Artes, com prêmios, inclusive, que serão bolsas para a AIC, que é parceira do festival, e vocês poderão conferir os filmes de Neville durante o festival na plataforma online Petra Belas Artes, à la carte. Então, a gente vai ter aqui um preâmbulo, preparem-se que durante o festival vocês vão ter a prática. Então, aqui o Cine Fantasy está falando do Cinema Feroz também presente, boa noite, Marcelo Carrardi, William Cristiano, grande beijo, meus queridos. E, Neville, eu vou pedir para você, se você poderia começar com um pouco de uma inspiração do início da carreira, né? Como é que o cinema foi essa pequena mosquinha que te picou e nunca mais largou? Qual foi aquele clique que te deu? Cinema é o que eu quero fazer na minha vida, eu me apaixonei por isso, isso é o que eu quero fazer, e que você sabia, esse é o caminho, esse é o percurso. Com a palavra, Neville. Olha, boa noite para o pessoal da AIC, Academia Internacional de Cinema. A academia tem feito um grande trabalho para o cinema. Que sorte você estar num lugar, numa cidade que tem a qualidade dos cursos da AIC. Eu vivi numa mesa crítica, tinha o debate, mas não havia. E hoje eu vejo com alegria que as pessoas têm um lugar para estudar cinema, que muita gente sai até emprego depois, o que eu nunca vi na vida, isso, de alguma coisa, ter um emprego, né? Não é um emprego, quer dizer, um projeto, um trabalho
fazer uma obra, criar um... Reville, você está me ouvindo? Então, voltou. Parabéns pelo Felipe Pitanga, criador entusiasmado, muito bom. Pitanga, se não apareceu, está aparecendo agora, que é essa coisa, um filósofo, tudo é muito bom. Enfim, obrigado a todos para começar nosso encontro, né? E antes de eu entrar na pergunta de como é que eu resolvi fazer cinema, cada hora a gente escuta uma história. Tem história de não, a minha família me obrigou a ser advogado. Aí eu fiz um curso de direito. Aí um dia eu estava debaixo do coqueiro, caiu um coco na minha cabeça, eu achei que eu podia fazer cinema. Então, existem várias historinhas de pessoas que não tiveram a capacidade de fazer cinema, tiveram que fazer um curso antes, exatamente hoje, quinta-feira, 25 de março, nós estamos comemorando 300 mil mortos, 300 mil mortos, não é? Mais de 12 milhões de pessoas infectadas e já estamos com 300 mil mortos. É um dia trágico para o Brasil, nós não podemos esquecer isso nunca, as famílias nem podem, né? Nem podem enterrar os seus mortos. Todos os jornais hoje devem estar dando essa notícia, uma notícia trágica desse momento que a gente está vivendo. Mas nós estamos vivendo também um momento de renovação, viu? Um momento de qualificação para o futuro. Eu vou responder a pergunta. Eu tinha 7, 8 anos de idade, viajava com a minha família pelo interior do estado do Rio, parei em Volta Redonda, e tinha um cinema que hoje é um supermercado, e meu tio, mulher, meu tio, meu pai falou assim, aquilo, meu filho, aquilo é cinema. E eu falei, eu fui, puxei a cortina e olhei, e realmente foi um momento, um grande momento da vida, né, que são muitos, quando eu vi aquela imagem na parede, não vi uma tela, tinha uma parede branca, né, que era a tela, falando com som, com tudo, nunca tinha visto isso. E foi um choque artístico, né, espetacular. E a mulher era Rita Hayworth, e o filme era Gilda, com o outro ator que era Glenn Ford. Dessa forma, quando eu vi aquilo, abri aquela cortina e fiquei olhando, num estado assim, de mistério e encantamento total, eu pensei, quando eu crescer eu quero fazer isso. E foi isso que aconteceu. E aí, quando eu estava lá olhando, ouvi uma mão no meu ombro, era meu pai me puxando para a gente continuar a viagem. Dessa forma, eu decidi muito cedo a fazer cinema, não sabia qual direito, mas eu queria fazer cinema. E naquele tempo, como hoje, todo mundo tem que ser engenheiro, médico, advogado, psiquiatra, executivo, economista. Existem obrigações sociais. Ou alguma carreira que dê muito dinheiro, como música, às vezes, e futebol, às vezes também. Dessa forma, eu respondo assim, fiquei ali pensando em cinema o resto da vida, 16, 17 anos.
entrei para o Cineclube de Belo Horizonte, que era o SEC, Centro de Estudos Cinematográficos, o cinema espanhol, o cinema russo, o cinema japonês, o cinema mexicano, o cinema americano e o cinema brasileiro e latino-americano, passando pelo cinema argentino, que também é muito bom. E ali no SEC, eu menino ainda, passava o filme e uma pessoa na frente falava: nós vamos ver esse filme do Neo Realista Italiano, é o Ladrão de Bicicleta. E depois que acabava a sessão, tinha uma hora de debate. Foi, então, um momento maravilhoso e um momento de uma grande paixão. Não é? E aí você vê quantas coisas tem um filme, como é importante o cinema, como, de fato, o cinema é a arte mais agregadora de todas as artes. Essa é a verdade. Belas palavras, Rodrigo, belas palavras. Eu gostaria de começar, já que já tem algumas perguntas aqui no chat, mas como elas adiantam alguns filmes, eu queria situar um pouco as pessoas no seu trabalho, lembrando que você é mineiro, você nasceu em BH, algumas pessoas não sabem, já que sua obra é permeada pelo Rio, né, em dar outros retratos do Rio de Janeiro que não aqueles de cartão postal que as pessoas estão mal acostumadas e que mostram a verdade da resistência, daquela cidadania do cotidiano que luta, que resiste e que está, de fato, vivendo nessa cidade. E você vem de um lugar já de uma efervescência do cinema que estava acontecendo em Minas. Minas sempre foi um estado de cinema, desde Humberto Mauro, cinema Cachoeira, nós temos muitos afluentes que vão levar a vários tipos de cinema que estavam acontecendo ali. E você já estava dialogando com o que acontecia no cinema novo, mas vai vir com uma experimentação, com um vigor, que vai ali se engendrando num cinema que ganharia nome só depois, um cinema de invenção, por exemplo, na expressão do Jairo Ferreira. Como é que você se sentia ali naquele momento, né, com os filmes brasileiros que você assistia e com os filmes que você desejava fazer? Olha, uma ótima pergunta, que é uma coisa importante ser bastante esclarecida. Depois do cinema novo, entendeu? Então, quando eu, na crítica, no Cineclube, no CEMICE de Belo Horizonte, que é o Centro Mineiro de Cinema Experimental, que eu ajudei a fundar, na Revista de Cultura Cinematográfica, que é a revista da crítica mineira, realmente uma coisa profunda, totalmente apaixonante sobre o cinema. Né? É a revista de cinema mais importante do Brasil, pouco conhecida, pouco divulgada também. Eu vou até fazer a doação lá para o Cavite. Enfim, então, com essa visão toda de cinema, eu pensei e fui para Nova York para trabalhar e fiquei uma coisa exótica. Se eu falasse tanto cinema argentino, americano, ela não era só totalmente capaz de fazer uma tese sobre isso. Eu vi, então, que os americanos não conheciam o cinema, eu só conhecia o cinema americano. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu sempre amei muito o cinema americano, mas junto com todas essas cinematografias que eu falei aí. Dessa forma, foi realmente uma decepção muito grande e uma grande alegria que eu vi, que eu sabia que tudo que eu tinha aprendido foi em Belo Horizonte.
no Cineclube, na revista de cultura cinematográfica, vendo os filmes, debatendo os filmes, maravilhoso. Eu frequentava o curso e o professor, um aposentado de Hollywood, virou para mim e falou assim: "Let me tell you something. Eu vou te falar uma coisa. And that's only one cinema, the American cinema. Existe somente um cinema, o cinema americano." E eu falei com ele com todo respeito: "Eu quero dizer que você não sabe nada, você não pode ser professor, eu posso dar uma aula para você, você até fora daqui." Eu fui expulso. Mas, enfim, dessa forma, a gente vê que estudar o cinema, que buscar a cultura cinematográfica, buscar as raízes do cinema, buscar as linguagens, buscar as narrativas, poder examinar examinar o programa de Nestor Almeida, então você poder amar uma fotografia de um Jimmy Lutfi, grande gênio essa fotografia, ver as grandes trilhas sonoras, ver as grandes montagens, os grandes roteiros, os grandes roteiristas. Eu entendi com muita clareza que o cinema é uma coisa muito grande. Daí essa coisa de a sétima arte, porque o cinema, quando você vê um argumento, que existe diálogo, que existe produção, que existe cenografia, que existe figurino, que existe direção de arte, que existe montagem, que existe fotografia, existe direção, existe, então, tantas coisas para você ver no filme que a gente deve prestar sempre muita atenção quando vê um filme. Eu, quando vejo um filme, vejo plano a plano. O que vem depois disso? Como é que ele montou? Como é que foi? Eu sinto assim uma alegria e um prazer muito grande ver um filme. Como é que estamos? Neville, deixa eu só lhe perguntar uma coisa rapidíssima. O pessoal da live me perguntou que, às vezes, o seu áudio dá uma travadinha. Então, às vezes, fica só pipocado, só para te avisar. Será que eu devo ficar mais perto? Eu acho que não é o som, acho que talvez seja a internet, que às vezes dá uma oscilada. Acho que a internet, às vezes, deve estar dando uma oscilada. Só para que as pessoas saibam, a gente chegou a fazer um teste hoje de tarde, tá tudo perfeito. Então, a gente já alcança. Não se preocupem que, vai ficar nos 30. Eu vou falar mais alto e vou blá. Fechado. Neville, vou só ler aqui rapidinho, porque é injusto que eu botei enquanto você estava falando, você não deve ter lido, que a Mônica Trigo está dizendo: Neville é um gênio do cinema brasileiro, transgressor, libertário e revolucionário. É hoje que eu declaro o meu amor. E, ao mesmo tempo, eu queria compartilhar contigo uma imagem, que é uma coisa que a gente fez nessa semana, para poder mostrar um pouquinho para as pessoas o impacto da sua obra, né? Que é uma coisa que é muito bonita de se ver e que, às vezes, as pessoas, só de ouvirem, né, não tem a descrição total do sentir. Então, eu queria que as pessoas pudessem ver. Eu separei outras imagens, mas que, infelizmente, elas não estavam... a gente não tem, né, isso é uma outra questão do cinema brasileiro, a restauração total das nossas obras. Nós temos uma precariedade muito grande da memória, do acervo. Então, a gente não está com as melhores imagens na rede para poder mostrar, que eu tinha separado duas do Joel Barcelos incríveis no Jardim de Guerra, numa que ele é interpelado, né, inquirido numa sala de interrogatório, que é uma extrema denúncia visual que você já faz ali no seu primeiro longa,
em relação ao que estava acontecendo no Brasil, que muita gente não enunciava, e outra cena em que o Joel tem a relação, né? Perdão, Neville, está tocando alguma coisa, eu acho. Deixa eu ver. Pronto. E outra cena em que o Joel tem a parceria, né, o romance, o outro lado romântico da motivação do personagem para tentar sobreviver àqueles horrores. Então, como é que era conseguir juntar uma coisa muito presente no seu cinema, que é o desejo? A gente até conversou muito sobre isso na semana passada, e o desejo, quando é reprimido, ele geralmente é reprimido com muita violência do Estado. E a gente vê nos seus filmes, ao mesmo tempo que a tentativa de emancipar esse desejo, uma crítica à extrema violência do Estado. Aqui a gente, na cena, tem o Antônio Pitanga, né, indignado, reagindo, respondendo, e eu gostaria de lhe perguntar, como é que era juntar essas linguagens? O desejo e a denúncia à violência. No caso do Jardim de Guerra, no caso do Rio Babilônia, é muito importante colocar que no Jardim de Guerra o roteiro do Jorge Malden é brilhante. Eu fui um colaborador, trabalhei junto com ele, mas é excepcional. Fica mais fácil quando você tem um roteirista com essa força, né? Como o Nelson Rodrigues, como o Plínio Marcos. Geralmente procuro trabalhar com pessoas que têm uma qualidade de texto muito grande. Essa coisa de não foi difícil. Me dá uma síntese da pergunta. Como você fundia o desejo... É porque eu não sei se o áudio está chegando, mas como você fundia o desejo com a denúncia à violência. Com a denúncia à violência, que geralmente, naquela época de ditadura militar brasileira, era uma violência do Estado e uma repressão muito grande ao desejo. Mas você, além da denúncia, você conseguia emancipar o desejo. Então, como é que era juntar essas linguagens? É porque isso é fundamental. E isso, a verdade, é que se tornou mais grave agora. Ainda mais, sabe, juntar essas duas coisas. Juntar essas duas coisas é buscar a vida, é buscar a poesia, é buscar a filosofia, é buscar o desejo, é buscar a razão, é buscar a alegria, é buscar o prazer. Então, você vive, mas você vive intensamente em várias faixas. O ser humano, nos nossos personagens, eles são totalmente humanos. Eles são ideológicos, eles são práticos, eles têm uma força pessoal muito grande, eles têm uma missão, mas eles também têm desejo. Essa que é a grande coisa do cinema, que o cinema está sempre escondendo o desejo, ou coloca o desejo numa cena enigmática, ou coloca as coisas... Enfim, a gente vê uma grande miséria sexual em todo o cinema, desde que o cinema foi inventado. Não é? Existe arte, qualidade e miséria. A gente até conversou recentemente, quando a gente falou sobre essas questões, né, que há de se puxar um pouco sobre a psicanálise e a filosofia, né? O Freud, ele já falava muito sobre a repressão do desejo e as patologias que criavam, não só no indivíduo, como na sociedade, a repressão do desejo cria. E a gente conversou muito sobre como o desejo ele é necessário para essa emancipação, e a gente citou muito Deleuze, né? Na teoria do desejo, como é que esse desejo deleuziano e Foucault. Então, eu queria lhe perguntar, eu quero repassar uma pergunta aqui já de um dos ouvintes, já que você falou sobre isso, né, essa força castrativa que Freud já previa na psicanálise sempre existiu no cinema. Cinema é tanto desejo quanto é castração. E aí o Ed Marcílio perguntou, por participar praticamente de toda a evolução do cinema brasileiro moderno,
o que melhorou e o que piorou a sua vista? Você acha que a gente ainda consegue flertar com a emancipação do desejo ou a gente anda flertando com a castração dele? É claro que a maioria flerta, namora em casa com a castração do desejo, sem a menor dúvida. Mas isso não quer dizer que exista essa outra coisa, essa libertação. O que acontece, sem nenhum moralismo, com esses grandes pensadores já citados todos aí, Deleuze, Foucault, enfim, Freud, é o seguinte, é que a arte, eu vou pelo princípio que a arte deve ser livre. Vou pelo princípio que o cinema é arte, entendeu? Então, quando você vê a música, uma sinfonia, uma ópera, um ritmo moderno, uma canção antiga, quando você vê a música é livre. Tudo tem na música. Todas as formas de expressão. Quando você vê a pintura é livre. E a pintura já é livre há séculos. O artista pinta ali sempre com liberdade. Quando você vê a escultura é livre. Quando você vê a literatura é livre. Aí, quando você vê a arquitetura é livre. Então, as formas da poesia são livres. O cinema, como é arte, né? O cinema não é livre. Claro que o cinema não é livre. O cinema não é uma arte livre. O cinema é uma arte vigiada, é uma arte censurada, é uma arte dirigida, é uma arte dirigida por moralistas, hipócritas, fariseus, exploradores. Quer dizer, o cinema pode ter muitas formas de expressão, entendeu? Todas são válidas. O cinema é documentário, o cinema é ficção, o cinema é didático, o cinema é publicitário, o cinema é propaganda, o cinema é infantil, o cinema é juvenil, o cinema é classe média, o cinema pode ser tudo. Né? O mundo do documentário, por exemplo, todas essas formas são válidas e maravilhosas, e ninguém pode dirigir um produto desse e não achar bom. É sempre uma grande experiência. Você está dirigindo ali um documentário, um filme didático, um filme publicitário, seja lá o que for, não existe preconceito contra a linguagem, não existe preconceito contra a narrativa, não existe nada. A liberdade está em todas as partes tudo o que representa o cinema, né? Em todas as suas imensas possibilidades. Mas o cinema de arte, aquele cinema que faz de uma forma artística, teatral, futurista, inventiva e criativa, muitas vezes esse cinema está sendo cada vez mais combativo. Porque o cinema é um cinema que trabalha com liberdade também. Ele não é só uma manifestação, ele é uma manifestação social muito poderosa. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, e estamos aqui para aceitar e respeitar o trabalho de todos. E eu mesmo posso fazer muita coisa, até faço. O que precisar, eu fico pensando. O cinema é como um instrumento. Então, verdade. você não pode tocar só uma música, tocar todas as músicas, tem que tocar a orquestra, tem que fazer tudo naquele instrumento. Veja o cinema assim. Dessa forma, pode-se criar uma relação artística, cultural, poética, existencial e espiritual. Essa é a ideia. E de grande prazer e alegria. Por falar em espírito, vou compartilhar mais uma imagem aqui
E, infelizmente, né, a gente tem tanta potência, desde os seus primeiros filmes, a sua experimentação dos curtas aos longas, e muita gente não sabe a extensa carreira de curtas-metragens que você também tem, né? E desde os seus primeiros filmes, deixa eu compartilhar aqui. Opa, ainda não, peraí que eu vou botar a imagem. Pronto, agora vai. Você tinha uma força visual, uma força plástica muito forte. Mesmo falando algo tão duro quanto falar contra a violência do Estado, a ditadura militar, você produzia imagens extremamente belas, né? Aqui a gente tem a Maria Gladys, numa das cenas do seu filme Mangue Bang, com uma beleza estética, um enquadramento. Você falou, a pintura é livre. É curioso que mesmo que o cinema, como você falou, seja uma arte vigiada, e aí você está sendo Foucaultiano de novo, né, nas nossas brincadeiras, a gente vê o cinema como um panóptico, né, câmeras em todo lugar nos vigiando. Quando você pinta no cinema, você é extremamente livre. Eu mostro aqui um quadro, né, não posso nem chamar de frame, né, um quadro que você pinta quando você traz um enquadramento da sua arte, quando você narra a sua história através dessa continuidade. Como é que você cria as suas tomadas, Neville? Você ensaia bastante com os artistas antes? Você testa a fotografia primeiro, antes da filmagem, a Vera? Você tende a fazer alguns desses testes em fotografia antes de filmar? Como é que você faz para compor essas imagens? Olha, geralmente eu não faço teste de fotografia, eu não faço, nem gosto de fazer essa coisa de tomar a câmera para acompanhar, mas para ver como ficou. Gosto de, às vezes, filmar uma vez só. Quando você faz de uma vez só, você consegue um resultado que raramente vai aparecer outras vezes. Mas para que isso aconteça, você então ensaia, você conversa sobre a cena, você faz a cena, você valoriza as palavras da cena, valoriza a hora que sobe, valoriza a hora que desce. Você então, intensamente aquela cena, e aí você sente que dá para fazer de uma vez só, não tem que ficar fazendo, para conseguir o melhor resultado. E existe um objetivo, que é o melhor resultado para aquela determinada cena. E dessa forma, pode acontecer dessa forma, com essa linguagem, com essa narrativa. Mas é importante dizer que existem filmes que são adaptações teatrais, existem filmes que são adaptações literárias, existem roteiros livres, existe inspiração. Cada filme que você está fazendo é muito importante sempre o trabalho com os atores. Para mim, o que aparece no filme ali na frente é o ator. Né? Dessa forma, então, eu faço um intenso trabalho com os atores. Mas não é um trabalho de ficar meses chateando, torturando os atores. É ficar em cima do texto, ficar em cima do contexto, é ficar em cima do conceito, poder conversar livremente e ver aonde podemos melhorar cada diálogo, podemos melhorar cada cena, podemos melhorar cada enquadramento. Mas eu só vejo o enquadramento na hora que eu vou filmar. É interessante você dizer isso, Neville, porque da mesma forma que a gente acabou de comparar nas suas próprias palavras a liberdade, por exemplo, da pintura no cinema, né? Se o seu pincel é livre quando você filma, é interessante pensar que a espontaneidade talvez seja a liberdade perante a fixação, né? Esse congelamento da câmera, que uma vez filmado nunca mais vai poder mudar. Então a espontaneidade talvez traga algo que a pessoa nunca mais vai poder reproduzir na vida, tornando com que aquele momento, aquele instante seja único, como você disse. Só vale lembrar uma associação interessante, o cineasta Woody Allen,
ele tem uma técnica que ele costuma filmar mais de um take, mas sempre aproveitar apenas o primeiro. Ele filma mais de um para que o artista se sinta à vontade, achando que o primeiro não tem problema, o primeiro é só um teste, ele vai descartar a primeira tomada, o primeiro take, e aí ele vai fazer outros takes. E aí ele vai lá, engana todo mundo e aproveita o primeiro take, que ele treinou psicologicamente as pessoas a esperarem pelo segundo take, o terceiro, que na verdade ele queria o primeiro. Ele queria a espontaneidade. Então, quando você falou essa questão, me lembrou muito dessa anedota, para lembrar de maneira técnica. O Ed Marcílio te faz uma pergunta diretamente ligada a isso, do outro ponto de vista. Já que você falou do ponto de vista do cineasta, ele perguntou do ponto de vista do ator. Qual seria a sua dica de ouro que o ator tem que saber para fazer o que o diretor deseja e como tem que ser essa relação para você? E eu gostaria de acrescentar, Neville tem esse costume de usar artistas em papéis extremamente inusitados, tirá-los do lugar comum. O Lima Duarte como o pai em Sete Gatinhos, a Bruna Linsmeyer como aquele corpo estranho na festa elitista que foi feita na favela. Então, você tira aqueles atores do lugar comum e coloca eles em lugares provocadores. Então, reitero a pergunta do Ed Marcílio. Qual é a dica que um ator deve ter para fazer o que o diretor deseja e como seria essa relação para você? Olha, eu vou falar com o Ed Marcílio daqui a um minuto, mas eu quero falar também que eu não sabia dessa história de Woody Allen, e nem vejo todos os filmes do Woody Allen e nunca percebi nada disso, entendeu? E eu também não faço dessa forma. Eu faço consigo fazer o primeiro plano pela primeira vez e não conseguir saber que aquilo ficou perfeito, que não precisa fazer outro. Agora, o Ed está fazendo uma pergunta fundamental. Né? A resposta é o seguinte: quando eu vejo um ator, quando eu vejo uma atriz, quando às vezes eu penso, essa pessoa podia fazer bem esse personagem, não é? Muitas vezes, principalmente a atriz, eu chamo, você gostaria de participar desse projeto, fazer esse personagem? E pelo que a pessoa mas antes eu tenho uma conversa. E muitas vezes, antes que a conversa acabe, eu já não quero mais aquela pessoa. Entendeu? Ator ou atriz. Mas geralmente mais é atriz. Antes que a conversa acabe, eu já vamos. E eu já fico desanimado. E aí que está a resposta para o Ed, que é o seguinte: eu digo só uma coisa. Eu digo, você está preparado para viver intensamente este personagem? É isso que é importante. Porque mesmo quando as pessoas têm talento e têm muita vontade, muitas vezes não estão preparadas para viver intensamente. Estão preparados para interpretar, estão preparados para fazer o personagem de uma forma ou de outra. Então, eu sou muito decidido, eu sou muito exigente, e eu acho que essa pergunta é fundamental, porque tenho conseguido desempenhos maravilhosos de grandes atores, não é? Atrizes, como Sônia Braga, na Bela Votação, coisa espetacular, como Cristiano Torlone, em Rio de Janeiro, como a Bruna Linsmeyer em A Frente Fria, como Cláudia Fischer em Nova na Cara, como Regina Casé em Os Sete Gatinhos, Cláudia Raia para a Família com o Cinema, Luiz de Cardoso. Então, nós conseguimos desempenhos extraordinários, porque estas entidades conseguiram viver intensamente aqueles personagens colocados
pessoal muito intenso, pessoal fortíssimo. Maria Gladys vive intensamente cada minuto. Então, são muitos os grandes atores, são muitas as grandes atrizes, e fica sempre parecendo meio injusto falar alguns e não falar outros. Não é? Sônia Dias, Rita Zerquina, pessoas que fizeram grande força dramática. O importante é essa pergunta. Você está preparado para viver intensamente esse personagem? Porque tem gente que quer censurar o personagem, quer melhorar o personagem. Só um instante, gente. O sinal do Neville já está voltando, ele já está regressando aqui para a live. Só caiu um segundinho, oscilou um segundinho. Marcando e sublinhando a palavra forte, aonde sobe, aonde desce. Eu faço a leitura do olhar, eu faço como deve olhar na hora de falar isso aqui, para onde vai o olho. Dessa forma, podemos conseguir grandes desempenhos. E trabalho intensamente com os fotógrafos, intensamente, cada plano, não é? E existe uma alegria e uma realização em cada situação dessa. Neville, deixa eu aproveitar. Da mesma forma, eu vou acrescentar a direção de arte. Sim. Sim, então eu vou até, já que você ia falar da direção de arte, eu vou pular num instante, eu já volto com a pergunta do Diego. Não se preocupa, Diego, a gente vai regressar com sua pergunta. Que eu ia encaixar numa outra chave. Eu vou voltar 2 passos na minha chave e eu vou te inserir a pergunta que você sabe que eu adoro, que é sobre semiótica, né? As cores, já que você ia falar da direção de arte, eu não tenho como não dizer isso. 7 Gatinhos acho que até você, é maravilhoso o fato de você ser um artista plástico, que você responde até mesmo com a sua vivência, com o seu gesto, com a sua expressão. Eu nem terminei a pergunta sobre semiótico, o Neville já está sendo semiótico. Eu acho isso lindo. 7 Gatinhos. Isso acaba comigo. E olha que o pior é que eu ia vir com lenço para te homenagear. Eu não achei o lenço para te homenagear. Eu ia vir na próxima, não tem problema, não, guarda lá. Lembrando ao Cavi, gente, o Neville vai ser homenageado 80 anos a partir de abril no Cine Fantasy, e em maio nas Casas Casadas, no aniversário do Neville, nas Casas Casadas em Laranjeiras, com o Cavi Borges, o Espaço Cultural Cavide. Por que eu estou dizendo isso? Uma das coisas que a gente está brincando é que a gente vai ter lenços na entrada para todo mundo que for na exposição ou tiver virtual, possa ter o lenço para poder estar a caráter junto com o Neville. Todo mundo está com lenço no pescoço. Vai ser melhor do que a bandana do Fiuk. O Neville usava essa bandana, muito antes, Fiuk. Coma mais feijão com arroz para aprender com o Neville. Vamos lá. Quem sabe num dos próximos filmes de Neville, inclusive. Voltando, minha mania de sempre analisar o Brasil através do BBB, vamos voltar. Neville, Os 7 Gatinhos é uma das obras mais semióticas do cinema brasileiro. Ou seja, você utilizou das cores, das formas, desde as cores das paredes, dos vestidos das irmãs, do filtro de luz. Tudo que você utiliza no filme tem um código, tem um signo, tem várias interpretações. Então, como foi idealizar esse conceito? Eu sei que você também pinta, eu sei que você tem várias outras fontes, você tem instalações, você tem uma arte muito variada, que se expressa por várias vertentes. Então, como foi transbordar nos 7 Gatinhos? Mais uma obra da história de Neville, ou de Nelson Rodrigues. Geralmente, eu Acho que travou só um pouquinho. Consegue me ouvir, Neville?
a cor. Fiz a Dama faço um roteiro, está ouvindo? Eu faço um roteiro de cor para cada filme. Eu pego o roteiro e cada personagem tem uma cor. E aí eu faço um mapa de cor. Por exemplo, Sônia Braga, Dama de Lotação, a cor vermelha. Nuno Léo Maia, Dama de Lotação, a cor é azul. E é assim, vertical, vertical. Roberto Bonfim entra aqui, a cor entra aqui. Dessa forma, você vai organizando um mapa de cores que acaba virando até o desenho. A mesma coisa no Sete Gatinhos. A Regina Casé, o primeiro grande filme da Regina, ela tinha feito antes um filme do Jabor, muito interessante. Mas no nosso filme, quando começou a filmagem, eu senti que o personagem dela era muito dividido entre os outros. E eu transformei ela na grande dama do filme, no papel principal do filme. Um papel principal de 5 atrizes, todas eram principais. E ela foi genial. Então, a Regina tinha uma cor espetacular para mim. Eu coloquei ela, a cor, a irmã dela, Silene, Cristina Scher, a outra irmã dela, Sula Berchevski, a outra irmã dela, espetacular, Ana Maria Magalhães. Então, foi tudo. A outra irmã, Sônia Dias, o médico, o Sadi Cabral, todo mundo ali, cada um com uma cor. E essa cor, ela tem muito a ver com o negócio, com a personalidade do ator. Com a personalidade do ator, não, com a personalidade do personagem, né? Na construção do personagem. Essa é que é a ideia. Eu trabalho sempre com cores. E, dessa forma, você contribui mais dramaticamente para o filme e você contribui mais dramaticamente no entendimento da obra pelo ator. Os atores adoram, eles se sentem empolgados em ver essa valorização, que eles não estão ali como papagaio repetindo uma frase ou duas, eles estão ali, mesmo em pequenas cenas, são os atores principais e estão fazendo com grande força dramática aquele momento. Eu até separei aqui, Neville, você pode ver, eu coloquei uma imagem de Dama do Lotação, em que a gente vê claramente essa construção cromática que você faz, né? Até mesmo a construção de um plano conjunto como esse, em que nós vemos os vários corpos formarem uma identidade coletiva, nós temos o realce dessas cores nas personagens sentadas e mesmo na potência que cada identidade, né, cada agente masculino em cena possui, eles estão de azul. É uma conformidade social. E vem ela quase como se fosse uma estrela solar com aquele vestido amarelo que rompe aquela onda azul do ônibus e retira da normalidade, retira do cotidiano, da rotina ou do marasmo, dessa complacência do hábito, né? Essa erupção de dramatúrgica, que significa essa personagem que quebra com todas as regras sociais, que quebra com as convenções. Então, separei essa imagem e eu acho que tem uma pergunta do Diego que vai vir muito bem a calhar com isso. Eu vou ler para você. Neville, você acha que filmes como A Dama da Lotação e Sete Gatinhos sofreriam outros tipos de críticas se fossem lançados hoje? Você acha que hoje existe uma espécie de radar moralista sobre a arte em geral? E eu acrescento, Neville, talvez isso nos impeça de receber uma construção como essa que libere essa criatividade, porque já vem censurando da origem? Olha, isso aí é muito importante, sabe? Porque que existe um radar moralista, como é a expressão usada, como é que é? Ele botou um radar moralista sobre a arte em geral. Diego Ferreira. Radar moralista, hoje, sim,
como foi há 40 anos atrás também. Nunca houve essa coisa, essa liberdade, essa liberdade, é a liberdade de salões, nunca houve. Então, quando o filme, então, se fosse hoje, quando o filme foi feito, houve uma enxurrada, não é, de moralismo, de hipocrisia, de fariseus, de corruptos, enfim. Por lá na hora. Houve, então, críticas, preconceito, tudo contra. Eu imaginava que ia ser uma coisa que existiria uma visão crítica, cultural, não é? Profunda e não rasteira, como é que fizeram nos filmes. Se não tiveram crítica, uma coisa rasteira, uma coisa moralista, uma coisa estúpida, uma coisa opressiva, uma coisa hipócrita e uma coisa mostrando uma imensa, imensa miséria sexual. Isso foi o que aconteceu com a double-lotação. Isso foi o que aconteceu com os Sete Gatinhos. 2 textos espetaculares do nosso maior poeta dramático dos últimos 500 anos. Né? Música de Caetano Veloso, trilha sonora de Caetano com a cor do som, os Sete Gatinhos, a música tema é Roberto Erasmo Carlos. Roberto era genial. A trilha sonora, a cor do som e Lulu Santos, fantástico. Então, são os maiores atores brasileiros, as maiores atrizes, os maiores diretores de arte, umas equipes espetaculares foram massacradas pelos hipócritas e fariseus. E são até hoje. E você vê, outro dia eu estava vendo, eu estava vendo lá no caminho uma revista de Nelson Rodrigues no cinema. Quando tem a dama e quando tem os Sete Gatinhos, tem preconceito, tem uma visão chula, uma visão de cabresto ideológico, tem uma visão moralista, tem uma visão carregada de preconceito e tem uma visão de querendo condenar o filme a qualquer preço e uma sensibilidade assim como é a distância da Gillette no asfalto. Belas palavras. Eu coloquei aqui na tela uma imagem rara, né, de Sônia Braga entrevistando você de um lado, do lado direito dela, e o próprio Nelson Rodrigues do lado esquerdo. Uma cena rara que tenha vocês três. E existe uma coisa rara, né, de se dizer que você teve esse ilustre prazer, essa honra, que de tantos cineastas que adaptaram Nelson Rodrigues, ele raramente conversava com eles, ou trocava ideia, ou dava um pitaco na adaptação, ou sequer aparecia no set. E você conseguiu todas essas coisas. Neville, conta pra gente qual é o teu mojo aí. Nos conta isso que a gente tem que saber. Como essa irresistibilidade conseguiu essa comunicação com uma pessoa que era bastante reservada e uma troca de ideias muito efervescente. Como você atraiu o Nelson? A ideia, tá vendo aí, tiver a voz aí, o Nelson Rodrigues, eu comecei a minha história com ele 7 anos antes, indo na redação do Globo, conversar com ele e pedir os direitos da dama de votação. Ele foi generoso, foi atencioso, nos tornamos amigos íntimos. Então, ali existia uma relação de 2 artistas. Pouco antes de eu começar o filme, 7 anos depois que eu conheci, que eu pedi os direitos ao Nelson, um cineasta que já tinha filmado o trabalho do Nelson, disse: olha, não chama o Nelson, não, porque o Nelson é muito chato. Eu falei: como? Não chama não. Aí
eu entendi que aquele era o pior conselho que eu tinha recebido. E eu falei assim, o set de filmagem é cheio de chato. O set de filmagem tem muitas pessoas fingindo que estão fazendo alguma coisa. O set de filmagem tem muitas pessoas que fazem um filme inteiro e não falam nada. E eles estão lá. Agora, se você tem o gênio Nelson Rodrigues vivo aqui nessa cidade, nesse momento, nós vamos trazer o Nelson para todos os dias, todas as filmagens, vai ter uma Kombi só para pegar o Nelson todo dia. E foi o que eu fiz. Foi uma determinação, não foi uma coisa por acaso. E foi maravilhoso poder contar com o autor, com essa liberdade de poder conversar, essa liberdade de trocar ideias abertamente, essa liberdade criativa. Porque para você fazer uma pergunta, é bom que você pense bem, não é? Dessa forma, eu tinha assim, um diálogo com o Nelson cada vez mais intenso. Ele me perguntava coisas, eu perguntava coisas a ele, e ele me falava das ideias dele e eu falava das minhas ideias. E, geralmente, 95% das vezes, existia um encontro de ideias, existia uma coisa de muita força com relação ao trabalho que estávamos fazendo juntos. Eu agradeço a Deus por ter tido essa bênção, né, de fazer esses filmes com o Nelson Rodrigues, com o Plínio Marcos, convivendo intensamente com eles, e pelo resultado que esses filmes fizeram, que foi um resultado maravilhoso também. A gente vive para fazer e para buscar a realização, para buscar esse momento de criação e de invenção. Tive muitas bênçãos, eu agradeço muito a todos. Eu sei que muitos artistas não acreditam em Deus, né? Eu sei que muitos artistas acham que eles são Deus, né? Mas eu não. Eu busco a Deus todos os dias e peço a Deus inspiração, e peço a Deus sensibilidade, e peço a Deus humildade, e peço a Deus inventividade, e peço a Deus sabedoria nas coisas que faço. Nem sempre conseguimos tudo, mas este é o meu caminho. E aquelas pessoas que não acreditam em Deus, não é que acham que elas são Deus. De repente, acontece um problema na família. Vamos lá. Infelizmente. Todos, como diria, né, a Simone de Beauvoir, tous les hommes sont mortels. Todos os homens são mortais. Então, todos um dia encaramos nossas próprias vulnerabilidades. Eu tenho uma piada que fala que não tem ateu no hospital. Infelizmente, as pessoas só provam sua fé num momento derradeiro, né? Neville, eu queria aproveitar que a gente está na Academia Internacional de Cinema e lembrar ao público que esse artista extremamente versátil, para além de geralmente ser categorizado dentro de um momento de cinema que a gente chama de cinema marginal, cinema de invenção, um cinema de experimentação, como, por exemplo, no livro do Jairo Ferreira, Cinema de Invenção. Você, além disso, também foi o criador de uma outra visão de cinema, uma cosmovisão, um cosmocinema, que você vai criar com outra grande parceria. A gente já falou aqui de Jorge Maltner, já falamos de Plínio, falamos de Nelson Rodrigues, e aí você vai lá e tasca. Você eu acho que a pessoa que mais trouxe para o cinema inúmeros nomes e diálogos que você tinha que focalizar. Só você tinha como trazer e canalizar. E o outro foi Hélio Oiticica. E vocês criam um projeto que vai muito além do cinema. Quem não conhece, eu altamente aconselho que procure no YouTube, procure no Google,
as cosmococas. Eu posso escrever aqui para vocês cosmococas. Eu vou botar uma imagem aqui também para vocês já. Enquanto isso, eu escrevo o nome para vocês entenderem. Que é um cosmocinema, uma cosmovisão, que é uma mistura de galeria, instalação, várias formas de arte em que vocês acreditavam que só se... excelente, né? Vini já está me trazendo aqui à tona. Em que vocês acreditavam que a arte só era verdadeira quando houvesse interação total e o público é que completava ela. Pergunto, como foi gerar essa questão tão revolucionária que era uma instalação cinema, era uma galeria cinema? Eu vou trazer essa imagem da Marilyn aqui bem grande, mas está lindo ver no seu rosto, então não vou nem tirar agora. Como era criar esse além? Você sabe, no dia 13 de março, 2 semanas atrás, nós comemoramos 48 anos que a Cosmococa foi feita. A Cosmococa foi criada, começou dia 13 de março de 1973. A ideia, eu vou falar o seguinte, o nome é Cosmococa Programa em Progress. Programa em Progress. Inventamos o conceito Programa em Progress, que é uma multiplicidade de desenvolvimentos que pode ter uma obra de arte. Uma obra de arte pode ser um quadro, pode ser um livro, pode ser um disco, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser uma edição de pôster, pode ser uma caixa, enfim. Nós criamos esse conceito 48 anos atrás, Programa em Progress, e também criamos o conceito quase cinema. E isso é a Cosmococa Programa em Progress. A Cosmococa é a primeira instalação audiovisual interativa, sensorial da história da arte contemporânea. Não da história da arte brasileira, da história da arte contemporânea no mundo, desse novo movimento. É a primeira instalação. O que aconteceu foi o seguinte: Hélio Oiticica me trouxe, o Alice Salomão me trouxe a Oiticica para ver o meu filme proibido, Jardim de Guerra, meu primeiro filme. Tive 5 filmes proibidos. Sou a pessoa, o cineasta, o artista, o criador com mais filmes proibidos da história do cinema brasileiro e também da história da América Latina. Filmes proibidos com certificado de censura, filmes interditados, proibidos e ameaçados de prisão se passasse o filme. Enfim. O meu encontro com ele, quando ele veio ver meu filme, eu não conhecia, eu senti um grande artista. Parabéns, adorei o filme. Eu nunca tinha visto projeção de slide em cinema. Pela primeira vez, nós só estamos sem um projetor, projeção de slide numa tela. E o Hélio também me falou também nunca tinha visto essa coisa dos posters que você coloca, essa projeção de slide, a filmagem dos posters e também as citações, porque nessa época, 50 e poucos anos atrás, nós colocamos a questão da Amazônia, já fizemos pela primeira vez no cinema o primeiro manifesto negro da Força Negra, um discurso feito pelo ator Antônio Pitanga. Fizemos também o primeiro manifesto feminista, feito também, interpretado pela grande atriz Dina Sfat, precocemente foi embora. Não é? Fizemos também o movimento da poesia, mostramos também o movimento pacifista contra o que tinha naquela época, aquela guerra do Vietnã. Dessa forma,
nós podemos colocar também todas as questões relativas ao trabalho escravo, as questões relativas ao surgimento de uma nova música, relativa ao surgimento das drogas, relativa ao surgimento, antecipamos em 50 anos o surgimento da China no cenário político mundial, falamos da Guerra Fria, enfim. O Jorge Malta, que é um gênio, né, conseguiu, fizemos um encontro, ficamos 6 horas por dia juntos, falando, e fazendo o roteiro. E ele concebeu um roteiro maravilhoso, onde falava de todas as grandes inquietações do mundo, fazendo um filme profético, onde todas as coisas colocadas politicamente, filosoficamente e sexualmente colocadas são as coisas que estão acontecendo hoje. Nada foi superado e nem nada ficou para trás. É triste pensar que, infelizmente, algumas das maiores causas e revoluções que estavam ali bastante prementes, bastante quentes naquele momento, até hoje ainda sejam, como a gente começou a live, castradas por um certo conservadorismo social. Queria aproveitar isso, e já que desde o princípio algumas pessoas aqui são muito fãs... tem uma pergunta que eu deixei aqui, eu peço desculpas, eu vou voltar à dama do lotação antes de entrar no Rio Babilônia, que muita gente está perguntando aqui a você sobre o Rio Babilônia. Eu vou voltar uma pergunta rapidinha, em que o próprio Diego Ferreira, o José Walter Nunes dizendo grande, genial Neville, o Diego Ferreira falou, a dama do lotação teria um certo ar de A Bela da Tarde? Existia alguma referência intencional para ao Buñuel? Pergunta do Diego Ferreira, eu peço desculpas por ter esquecido de perguntar na hora que a gente falou de dama. E olha o que existe, Diego, uma grande admiração por Luiz Buñuel, dos poucos cineastas capazes, né, de influenciar o futuro pela sua força, pela sua capacidade de desconstrução da sociedade. Quanto a isso, não há dúvida. Eu vejo a dama da lotação muito mais cruel, é uma coisa latino-americana, de fazer sexo na cachoeira, não é frequentar bordel, é encarar de uma forma brutal e delicada toda a sensualidade e o desejo da mulher, muito mais do que a mulher ser engolida por uma sociedade burguesa que ela é levada. É genial a Bela da Tarde. É genial. Eu tenho grande admiração. Se eu morasse em Paris, ainda faria um pouco mais. Mas sendo brasileiro, carioca, Nelson Rodrigues, nós temos ali todos os elementos, o elemento da água, o elemento da terra, o elemento da morte, o elemento da velhice, não é? Essas coisas são muito fortes. A cena do cemitério, a relação com o velho, a relação com a morte, com a terra, de pegar a terra no chão e passar a lua na cara, a relação com a perversão, a relação com a família, a desconstrução da família, quando ela leva o próprio sogro, o marido do pai, para um motel de cama redonda. Então, vejo com a maior admiração esse filme, A Bela da Tarde, da Bela de Ju. Vejo com grande admiração, tem por muito poucos Luiz Buñuel, mas vejo também que a dama do lotação não conseguiu o prestígio internacional que merecia, tanto quanto La Belle de Jour, por ser uma obra totalmente revolucionária
sobre o desejo da mulher, e a mulher exercitando o desejo, a escolha, o prazer e a vontade num país machista latino-americano. A dama foi injustiçada, a dama podia estava no mesmo patamar de todos os filmes. O primeiro filme da história do cinema latino-americano, então, é um dos primeiros filmes do mundo onde a mulher exerce o desejo. Eu quero, eu faço, eu tenho desejo, eu quero. Enfim. Você arrastou mais de... um reconhecimento internacional pela grandeza, pela força devastadora de Nelson Rodrigues, de Sônia Braga e dessa equipe maravilhosa que fez esse filme. Mais de 6 milhões de espectadores. Você conseguiu ser a primeira maior bilheteria, depois passou a ser a segunda, dividindo ali. Vocês disputaram muito, bastante acirradamente, você e Dona Flor e seus dois maridos, então foram duas das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro, que estavam ali pau a pau, e até hoje continua, né, com a correção monetária e a atualização, continua sendo uma das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro. Eu queria te perguntar duas coisas. Fale. O que aconteceu foi o seguinte: a Dama Notação foi lançada em 1978. De 1978 a 2010, nenhum filme brasileiro fez por 32 anos. Eu poderia dizer, a Dama Flor. Então, 32 anos, depois que a Dama foi lançada, passou 32 anos. E 32 anos de preconceito, 32 anos de ignorância, 32 anos de hipocrisia e de tentativa de desvalorizar um filme tão espetacular como esse. A gente até já conversou muito sobre a sequência. Eu queria até falar mais um conceito sobre campeão de bilheteria. Perdão, fale. Pode falar, perdão. Perdão. Pode falar. Sobre bilheteria. Para mim, o maior sucesso da história do cinema brasileiro é Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto. Sabe por quê? Porque quando o Bruno Barreto fez 12 milhões de espectadores, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, ele fez mais de 10% da população. E isso, sim, o sucesso deve ser medido pelo contexto, com relação ao número de pessoas que assistem e o percentual em relação à população daquele país, naquele momento. Hoje, quando a pessoa faz 8 milhões de espectadores, o país tem 250, 40 milhões, quer dizer que fez 5%. Né? O Bruno fez 10, 15%. A mesma coisa é a Dama. Os dois maiores sucessos da história do cinema brasileiro são a Dama de Lotação e o Dona Flor e seus maridos, porque, contando a população do país naquele momento e o número de espectadores, somos historicamente os dois maiores sucessos. E eu peço homenagem ao Bruno Barreto, fez um trabalho extraordinário. Ele conseguiu, nós temos que aplaudir. Essa é a verdade. Outros que cada vez que eu vejo um filme fazendo sucesso, tem 5, 6, 8, 10 minutos, eu acho maravilhoso. Eu sempre torci para alguém fazer mais que a Dama. E ficou passou 32 anos para alguém. Neville, agora pipocou um pouquinho. Vai. Meu querido, perdão, deixa eu só te atrapalhar um segundinho. Agora, só para te avisar que agora pipocou um pouco. A gente ouviu, a gente conseguiu ouvir a frase anterior, mas agora só pipocou um pouco. Queria só aproveitar... Você está me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Queria aproveitar e lhe perguntar dois pequenos desdobramentos que eu não tenho como não perguntar, né? Como você próprio já colocou anteriormente, a Sônia
inclusive na época, né? Como é que foi a colaboração criativa? Porque a Sônia vinha de outro tipo de experiência, né? Uma coisa era a experiência teatral, outra coisa era a experiência televisiva, e outra coisa era a experiência do cinema. Naquela época, os grandes artistas que estavam criando, inovando e renovando, estavam todos no cinema, tanto que foram cooptados pela televisão, desde Antônio Pitanga, Norma Bengel, Helene Inês, Ruth de Souza. Então, quando a Sônia vem, ela ainda não tinha essa liberdade cênica que, por exemplo, acabou ajudando a legar para ela uma carreira internacional, que ela dali iria fazer vários filmes fora. Como foi essa troca criativa para vocês conseguirem essa potência livre de cena? Lembrando que a gente sempre conversa, né, que tem uma cena muito interessante, muito curiosa do Dama, que a gente até conversou, eu estou fazendo essa pesquisa, né? É a primeira vez no cinema brasileiro, mas quiçá talvez seja no cinema mundial, que uma mulher é ativa e um homem é passivo numa cena, né? Uma mulher é ativa, um homem passivo, quando ela leva o sogro e passa a gravata como uma coleira nele e faz dele na posição, né, de um canino. Então, como foi trabalhar essa liberdade cênica e como foi estender um conto que tem 4 ou 5 páginas num longa-metragem, que é um exercício que eu dou em aula aqui na IC, inclusive. Eu peço que alunos analisem a adaptação do conto com o roteiro do longa. É um excelente exercício de adaptação. Fale. Eu acho que a Sônia Braga é uma das atrizes mais importantes do mundo. Quando eu vejo as coisas que a Sônia Braga fez, tá? Quando eu vejo a Dama de Lotação, quando eu vejo esse filme Dona Flor, quando eu vejo o Disciplina dela, eu paro e penso assim, quem faz isso? Quem no mundo está fazendo isso? Essa atriz burguesa, fazendo esses pequenos personagens semi-dramáticos, essas coisas todas. Não é uma crítica, mas, para mim, a Sônia é como eu e o Nelson Rodrigues dizíamos, um animal cinematográfico. Para mim, poucas atrizes no mundo foram capazes de viver tão intensamente o personagem como a Sônia viveu nesses filmes que ela fez. Entendeu? Por isso, eu peço uma grande homenagem a Sônia Braga, foi maravilhoso, mas o que foi bom mesmo para a Sônia foi trabalhar com o Neville de Almeida e com o Nelson Rodrigues. Viu? Isso foi a coisa mais importante, porque foi importante estar ali junto com o Nelson. E eu, numa conversa assim, como está ali vendo agora, eu, Nelson e Sônia, eu falei, Nelson, fala aqui agora para a Sônia Braga, a gente tinha uma grande intimidade artística. Não é conversa afiada, é conversa sobre o personagem, sobre o conceito, sobre a ideia. Eu falei, Nelson, fala com a Sônia o que é a Dama de Lotação, o que é o personagem, a Dama de Lotação, como é interpretar e viver a Dama de Lotação. E o Nelson falou o seguinte, com grande sabedoria. O Nelson falou, a Dama de Lotação é como o trapezista no circo. Você pega o trapézio, você se joga no ar, segura no trapézio. Mas o grande número do circo é o salto triplo sem rede. Não tem rede embaixo. Ou você acerta, você se esborracha no chão. E essa é a imagem que foi usada. E a Sônia Braga acertou em cheio, ela alcançou o trapézio e foi. Isso que é muito importante, essa relação autor, diretor, atriz, ator, entendeu? E pelo que eu vi, pelo que eu vejo, ela nunca mais chegou a ter uma situação nesse nível. Para ela foi espetacular e ela respondeu com muito talento
tenho por ela grande admiração. É muito difícil você conseguir unir essas três coisas e tirar o máximo de resultado. Como você falou aí do roteiro, que eram 3 páginas, um ponto com 3 páginas. Eu, exatamente, dividi o roteiro em segmentos, dividi o roteiro em cores e dividi os personagens também, cada um com uma cor. E usei esse conceito que já te falei, né? O conceito da Sônia Braga é o personagem central, que vai do princípio até o fim, é o único que vai do alto da página até embaixo da página, os outros vão variando. Não é? Então, tem o trocador do ônibus, tem o motorista do ônibus, tem o pai do noivo, tem o marido, tem a melhor amiga da mãe, tem, então, o ex-funcionário da empresa do marido, tem, então, o velho solitário do ônibus. Tem, cada personagem desse são atores principais das suas cenas. Eu criei para cada um deles, para Ney Santana, que está muito bem, não é? Essa coisa, eu criei para cada um uma situação, um pequeno roteiro, um pequeno filme, e eles vivem maravilhosamente bem cada cena dessa. Tem Paulo César Pereio, que é o principal, o maior amigo do marido. O maior amigo do marido também foi o primeiro a trair o marido, a trair o amigo, a mulher do marido, do amigo. Dessa forma, eu fui valorizando os personagens, valorizando as cenas, interligando as cenas com o personagem, com o fio condutor da história, que foi o personagem de Solange, que é a dama da lotação, e assim nós conseguimos fazer um roteiro quase perfeito. Foi uma experiência que eu agradeço sempre a Deus de ter me dado essa oportunidade de dirigir esse filme. Todo dia eu agradeço a Deus, sabe? Todo dia eu agradeço a Deus. Mais do que isso, né, Neville? Também agradecermos a você por representar uma instância de luta, de denúncia, num momento de alta repressão. Porque, para além de, como nós falamos no início da live, libertar um desejo que estava sendo reprimido pela ditadura militar brasileira, e aquilo também era uma metáfora em relação à condição social, cada um dos personagens representa um tipo de uma instituição, né? Desde o vizinho, o melhor amigo, que é aquela condição extremamente fraternalista, mas hipócrita da sociedade, que diz que o bom vizinho, o bom amigo vai estar lá por você, e na ditadura a gente sabe quantas pessoas denunciaram umas às outras para livrar a própria cara. Nós temos o pai do protagonista, que representa uma instituição de poder, de força, então ele ali era a instituição do momento, era uma instituição política, uma instituição militar. Nós temos o ônibus em si, a lotação, que representa uma questão mais popular, então ela chega a ter social e ela chega a ter um domínio da própria narrativa através do desejo, em que ela perpassa a cada uma dessas instituições que necessariamente precisam ser atravessadas por ela para poderem ter uma identidade, senão elas não existiam, senão elas não tinham vontade de potência, como diria Nietzsche. As vontades de potência dessas instituições só existem quando perpassadas pela própria, né, pela própria força, pela própria essência que ela ali, incontida, representa. Então, de certa maneira, eu acho que também devemos muito a uma crítica social num momento de extrema necessidade que nós tivemos ali, que a censura, burramente, graças a Deus, deixou passar, que ela não entendia de metáfora, né? Exatamente, a palavra metáfora é muito importante que você ia falar, porque representa instituições e são metáforas. Né? Como é a metáfora da farinha na carne, da prostituta que é torturada, humilhada, ofendida, espezinhada pelo gigolô, que é o que acontecia na tortura, que acontecia na repressão daquele momento. E depois, né,
Aquilo era uma metáfora da tortura. Aquela mulher Deus torturada dia e noite. Jamais uma palavra de carinho, jamais um minuto de amor, jamais um minuto de atenção. Só ofensa, só crítica, só opressão. Então, e mais tarde, se transformou numa outra metáfora, que é a metáfora da condição da mulher, que é a metáfora de hoje, né? Da opressão. Mais do que isso, né? O Navalha também tem uma representação que ainda era rara até aquele momento no cinema, sobre uma questão LGBTQ, né? No personagem do Loeffler, que era também interpretando o Veludo, né? Que falava sobre um outro tipo de emancipação, um outro tipo de identidade. Como era retratar todas essas... Pode falar. Fala um pouco, está me ouvindo? Tô. Pode falar. O Veludo representa essa coisa que ele é humilhado, ofendido, espezinhado, maltratado, vítima de violência, que é como a sociedade tratava o preconceito da sociedade contra os casais, né? Contra a homofobia total e absoluta. E, mesmo assim, o Arthur Carlos Loeffler, genial, mostra uma grande dignidade. Deixa eu aproveitar, Neville, a gente está chegando um pouco já finalmente, em algumas colocações aqui a mais, e eu queria aproveitar uma colocação muito interessante, que até foi colocada pelo nosso amigo, querido, professor da casa, coordenador também da casa, que ele colocou uma questão muito interessante que eu ia conduzir para o Rio Babilônia. A gente falou de instalação, né? A gente falou de uma galeria instalação que você levou, inclusive, vários dos colaboradores para poder levar manifestos, atualizar os discursos, como Antônio Pitanga foi lá, Diniz Fati foi lá. E o interessante do Rio Babilônia é que ele parece uma instalação viva, né? Ele parece uma instalação de cinema. Você conseguiu fazer uma festa infinita, que existem mitos e lendas de quanto tempo de fato durou essa festa, quantas pessoas de fato tinham nessa festa, o quanto aconteceu nessa festa que não foi para o filme final. Mas o interessante disso, mais ainda, é que eu acho que existe algo, como você falou um pouco antes na live, da espontaneidade, mas ao mesmo tempo de um severo olhar estético do cinema, que a câmera também captura. Então, ao mesmo tempo que existia a liberdade, existia também a estética da câmera. E você, numa festa livre, que parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, como outro grande mestre do cinema também gostava muito, Robert Altman, que adorava vários núcleos simultâneos e deixava a câmera escolher, e às vezes escolhia mais de um, e às vezes pegava um no primeiríssimo plano e outro no plano de fundo. Então, como foi criar essa instalação gigantesca? E daqui a pouco eu coloco a pergunta do Martin, que eu acho que vai ter a ver com isso. Como foi criar essa instalação gigantesca e conseguir dirigir uma câmera nesses diversos núcleos? Olha, a cenografia, a direção de arte do Rio Babilônia é de Yurika Yamazaki. Muito grande, muito boa, irmã de Tezuka Yamazaki. Admiro muito a Tezuka também. Então, tem várias instalações no filme, não é? A instalação, o perfume que a atriz americana vai lançar, que eu desenhei e deu o nome de Latinos, tá? E ele tem 3 metros de altura e a forma de um pênis, é uma instalação. No bordel, quando Norma Bengel faz um leilão de mulheres para os deputados, é uma arquibancada com as mulheres todas de costas, é um bolo de mulheres, é uma instalação. A festa são várias instalações, são pessoas andando em cavalos alados, tem onça, tem uma instalação que é a mulher que dança com uma cobra, tem um casal que faz sexo, tem, então, uma
bastidor, tem música, tem uma banda, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso eu dividia o set em 4 estações. E para cada estação eu tinha um assistente de direção que ia falando com eles, ia preparando, e eles deixavam a cena pronta, eu fazia aqui, ia fazendo. E eu vou te falar, eu tive um grande prazer em fazer, a equipe era maravilhosa, nós conseguimos fazer tudo muito bem, atores fabulosos como Pedro Guidaga, atores fabulosos como Joel Barcelos, Denise Drummond, Liege Monteiro, pessoas muito, realmente, totalmente envolvidas, né? Tânia Bosco, enfim, é muito importante a gente poder e conseguir reunir tantas coisas. E essa é a ideia do cinema. Essas coisas, elas dão um grande prazer em fazer. Eu chegava ali no set de filmagem, às 6, 7 horas da noite, e falava, primeiro vamos fazer o salão aqui, depois vamos fazer aqui essa sala, depois vamos fazer o jardim, depois vamos fazer o cavalo, depois vamos fazer a cela da cobra, depois vamos fazer a piscina, e ia falando com o meu produtor, diretor de produção, agora é o assalto, agora é isso, agora é a hora que toma tudo, agora é a hora que amarra os convidados em 3 grupos de 50 cada um, para ninguém fugir, todo mundo amarrado. E a sequência demorou quase uma semana. Mas sem pressa, sem exagero, sem desperdício. Estou fazendo um filme rápido, tenho uma vontade muito grande de estar fazendo o tempo todo, e eu fiquei totalmente feliz com tudo que filmamos em Rio Grande. Conseguimos resultados extraordinários e conseguimos fazer a cena de Denise Dumont e Pedro Guinaga. Genial. A sequência dura a noite inteira e a luz é batedor, holofote, na própria luz da lua vai iluminando, começa escuro até quando clareia acaba a sequência. É uma sequência realmente maravilhosa. Raramente tem alguma coisa parecida na história do cinema brasileiro, não. Na história do cinema mundial, na história do cinema universal, uma sequência como a cena da piscina. E tem também sequências maravilhosas, várias, né? Do princípio ao fim, mas a sequência de atores italianos com a modelo americana Pat Cleveland fazendo amor à noite na praia de Copacabana, em frente ao hotel Copacabana Palace. É tudo verdade, é tudo poesia, é tudo arte, é tudo feito de uma forma jamais vista e jamais feita pelo cinema. E eu tive essa bênção de conseguir fazer, de buscar intensamente, de ter uma colaboração maravilhosa dos atores. E não é vaidade, não é presunção, mas nesse momento a mim você não deve ter tanto vaidade ou presunção, mas é a força da concentração e da vontade de conseguir o melhor resultado. Equipe maravilhosa, elenco, todas as pessoas, e eu tenho, então, uma visão geral do filme, e eu aprovo todas as roupas, eu aprovo todas as cenografias, eu aprovo todas as músicas, então, tudo em harmonia com a história, com o momento e com o desenrolar da cena.
Opa, Neville, desculpas, eu ouvi tudo que você falou, Tá me ouvindo mas aí? eu é que dessa vez... Te ouvi. Eu é quem tive um problema dessa vez, eu caí. Meu computador travou completamente, mas eu continuei te ouvindo no meu celular, que eu peguei o celular para te ouvir pelo YouTube, ou seja, eu virei espectador um instantinho, para não perder tua fala, porque eu estava amando o que você estava falando, para conseguir rebutar o meu computador e voltar. Desculpas, para a gente ver como é que acontece nas melhores internets. Olha que a minha, por causa de dar aula todo dia, eu estou com o melhor programa e ainda assim dá pau, gente, acontece. Eu queria aproveitar, meu querido, que a gente está chegando nessa finalização, só para repassar a pergunta do Martin, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou. O Martin Eichmeier, ele falou, ele disse, é muito notável na tela o filme no qual o diretor terceiriza o contato com o ator, daquele no qual o diretor está interessado no ator, assim como está na história ou no personagem. Então ele está querendo dizer que você tem um cinema direto com o ator, né? É lamentável ver quando o interesse é capturado pela técnica. Lindo ver a fala do Neville fascinado pela personagem, pela atriz, pelo autor do texto. Uma lição para uma geração que se deixa capturar pela técnica mais do que deveria. Então, a questão é central, né? As pessoas talvez estejam colocando a técnica na frente da pessoalidade, do que o próprio autor se entrega ali e tem contato direto com a obra. Talvez elas estejam terceirizando a arte. Como é que é essa coisa final da pergunta, o final da pergunta? Se elas estariam, as pessoas, terceirizando a arte. É tanta estética, é tanto departamento, que não tem mais um contato direto, como você tem direto com cada setor. Essa é uma das grandes questões, não é isso? Que é essa coisa de que quando a pessoa tem dificuldade de narração, quando a pessoa tem dificuldade de direção, quando a pessoa tem dificuldade de dramatização, o diretor corre para a técnica. E outros correm para os efeitos. Não é? Joga logo um efeito em cima, põe uma pessoa de coisa. Não é? Dessa forma, eu acho que é muito importante essa situação que nós temos, não só no diretores que não sabem dirigir atores. Por que não sabe dirigir ator? Não sabe dirigir ator porque nunca estudou direção de ator, porque nunca estudou impostação de voz, porque nunca estudou dicção, nunca estudou maquiagem, nunca estudou dramatização, nunca estudou improvisação. Aí vai fazer um filme, faz aí. Não é assim. Eu vejo que, da mesma forma que as pessoas tentam estudar técnica, é mais fácil. É mais fácil. Tem aqui o plano geral, tem o plano médio e tem o close. Tem o close, o plano geral e o plano médio. E a pessoa fica nessa ali. Nem o plano geral sabe fazer direito. Não sabe cortar do plano geral para o close, para o plano geral, como é que eu vou fazer? Dessa forma, acredito, viu, uma coisa importante falar, que os atores sofrem muito. Os atores sofrem muito na mão de diretores incompetentes. Os atores e as atrizes sofrem muito nas mãos de preparadores de elenco também radicais, querendo ser estrela, querendo aparecer, querendo se sobrepor. Desta forma, é bom que o diretor, estudando muito ou não estudando nada, tenha competência para dirigir cada ator, para entender cada ator, para entender cada atriz, para que possa amar, respeitar e contribuir para o talento de uma atriz.
não é? É muito importante essas pessoas, se você chama, está lá no seu filme, é porque existe um talento ali. Então, se dedicar a criar, a prestigiar esse talento, estimular esse talento, buscar força para esse talento, buscar tudo o que é possível para melhorar esse personagem e o talento, a sensibilidade que esse ator, que essa atriz tem. Muitas vezes eu vejo isso, sabe? Aí é o que dizem que o ator tem que se virar, o ator tem que fazer bem de qualquer jeito, porque se ele for esperar que o diretor vai ajudar, muitas vezes não tem esse diretor ali na frente dele. Mas tudo isso não são assim críticas contundentes. Tudo isso é o cinema. Tem, olha, e às vezes péssimos roteiristas, péssimos atores, péssimas atrizes, péssimos diretores ganham muitos prêmios. Hein? Existe também a coisa do capricho ideológico. O importante é ter uma visão, que se encaixe dentro do cabresto. Então, aqui no Brasil tem muito isso. O cabresto foi aqui, o cabresto tem que ser assim. Não precisa ter talento, não, mas precisa achar isso. Dessa forma, o cinema também perde, o público perde, todos perdem. Eu fui colocando algumas imagens aqui exemplificativas do que você disse, Neville. Aqui tem algumas imagens bem representativas, né? Que é a Bruna Linsmeyer descendo ali, uma das passagens em relação a... Foi filmado no Vidigal, não é isso? Se eu não me engano. Ou na Rocinha? No Vidigal, sim. No Vidigal, então tinha razão. Não, no Vidigal. E aqui nós temos Você está certo. Esse plano dividido, né, entre essa laje com 3 antenas parabólicas ali e esses playboys comprando uma festa, né? E logo atrás dessa cortina de parabólicas a gente vê a vivência no dia a dia, a batalha, a rotina, o trabalhador e esse abismo entre eles, né? É interessante que esse plano, um plano que pode parecer tão simples, mais uma vez as cores, a gente vê suas cores muito bem trabalhadas, não só nas personagens. Não é à toa que a Bruna Linsmeyer, num filme que se chama A Frente Fria que a Chuva Traz, as cores dela costumam ser sempre escuras ou fechadas. Ela não coaduna com aquele meio, ela não faz parte daquele meio, mas ela precisa transitar naquele meio para existir e para cuspir na cara daquele meio e mostrar que ele é extremamente hipócrita, né? Então, hipócrita quanto à sociedade. Ops! Essa imagem foi extra, só para a gente lembrar que Neville já tirou interpretações até de pessoas que a gente nem esperava, tamanhas interpretações. Olha que eu gosto muito do original, do Bressani, do Julinho. Também gosto muito do original, do Navalha na Carne, mas do Brás, né? Mas você consegue tirar atuações até de parcerias inusitadas, que é, por exemplo... O Brás Cidade fez um ótimo filme, ele fez um filme teatral maravilhoso, o Glaucio Rocha, Jesse Valadão, tenho tanta admiração por ele. Julinho Bressani fez também um filme muito interessante daquele Matou a Família para o Cinema. Eu comprei esses direitos e fiz um outro filme de inspiração daquele primeiro roteiro. Criei novos personagens, novas sequências, fiz um outro filme. O que eu gostaria muito, sabe, da Matou a Família para o Cinema, era por assim, 2 cinemas, um pássaro do Bressani e outro pássaro do Neville. Tá? Ou se não fosse pelo menos 2 telas de televisão, cinema com 2 telas, passa nos 2 filmes. Isso seria muito bom, porque isso é um cinema, né? Vamos providenciar. Essa é muito boa, viu? Um é colorido, outro é preto e branco. E poder ter a capacidade de admirar os produtos, as obras. E não, aquilo é melhor que esse, aquilo é melhor que não, porque o cabresto ideológico pede para apoiar esse. O cabresto da burrice pede para apoiar esse. Não é. O bom é
essa diversidade. O bom é essa capacidade de dois artistas poderem fazer, de um mesmo tema, dois filmes totalmente diferentes um de outro. Maravilhoso. Eu admiro demais o Marcelo Família com o cinema, o trabalho da Cláudia Raia, espetacular, o trabalho da Luiz de Cardoso, o trabalho de Pedro Guinaga, o trabalho de Alexandre Frota, Maria Gladys, avassaladora, com 5, 6 personagens. Eu Mariana, ousaria dizer, eu ousaria, fora do comum. Ousaria dizer que ele só não conseguiu superar esse... Ele quase conseguiu, mas não conseguiu superar a performance que você consegue tirar dele nesse filme, na live recente em que ele prende o Gabigol no meio de um cassino ilegal que teve aglomeração nesses momentos de necessidade de distanciamento social. Então, olha o quanto você tira performances históricas que marcam e que fazem uma carreira. Para a gente hoje ter uma cena impagável dessas, que só mesmo a contemporaneidade consegue nos prover, né? Imagina a realidade dando uma cena mais absurda, digamos assim, que a gente nunca esperaria esses elementos combinados num mesmo lugar, mais do que a dramaturgia da ficção atual, que só você, na sua ficção, na sua fantasia, na sua distopia, conseguia trazer. Conseguia botar uma Cláudia Raia com um unicórnio, conseguia fazer a Cláudia e a Luíse serem duas potências em cena, como eu mostrei ainda agora em frame. O sonho da Cláudia Raia com o cavalo branco é maravilhoso. Existe ali um tom do fantástico que você sempre pincelou a realidade, né, Nevi? O fantástico acaba sempre sendo presente. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Sem dúvida. Eu disse que o fantástico sempre esteve presente como pinceladas na sua realidade, né? O extraterreno. Sem dúvida. O fantástico, o mágico, o espiritual, o extraterreno, o lúdico. Enfim, é muito importante que a gente possa cumprir a nossa função de artistas, né? E eu pergunto, eu sempre faço a pergunta, estão ouvindo? Posso falar? Estamos, pode. Estão ouvindo? Tem alguém ouvindo? Estamos. Tem alguém ouvindo? Espera um pouquinho, a internet dele está oscilando. Estamos sim. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, Neville. Tá. Estamos te ouvindo. Está ouvindo? Então é o seguinte. Eu pergunto, para que serve? Para que serve o artista? Para que serve o artista? E eu respondo, o artista serve para servir. Servir ao seu tempo, servir à sua época, servir ao seu povo, servir à sua história. Esse é o papel do artista, é servir. E não é ficar fazendo caras e bocas. Hoje vivemos um outro momento, hoje vivemos um momento grande e vultuosa, vaidade, mas o artista serve para servir. E nós estamos aqui para servir o cinema, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma vaidade, mas temos que afirmar que estamos aqui para servir, e estamos aqui também para fazer justiça aos filmes que foram injustiçados, filmes como Jardim de Guerra, filmes como Tirando Asfalto, filmes como Mangue Bang, filmes como Dama de Lotação, que acham que é uma pequena diversão. Então, esse é o nosso papel, é servir e informar, servir e mostrar. Essa é a ideia, porque isso
faz parte da criação, isso faz parte da invenção, e isso faz parte também da poesia. Servir com sensibilidade, não com agressividade, mas com firmeza e com muita poesia. Mas nunca deixar de ter em mente como é importante e como não pode deixar passar a história oficial do cinema. A história oficial do cinema brasileiro tem que ser mudada. A história oficial do cinema brasileiro está mal escrita. A história oficial do cinema brasileiro tem Picotou só um pouco. poder dos críticos, dos presos. Voltou. Voltou? Voltou. Neville, a gente não tem como agradecer mais de coração, de cinema, de mente, alma. Adoro que a gente ganha, além da palestra, uma performance. Eu só volto a lembrar aos nossos ouvintes que essa é a semana de orientação na Academia Internacional de Cinema. Lembrando que durante a semana, ou seja, até hoje, íamos ter o dia de amanhã, só que os planos foram redimensionados até por causa do feriadão, e os alunos, os ouvintes podem ficar felizes que a gente vai ter uma segunda semana de orientação em abril, com outra semana de palestras sensacionais e especiais. Então aguardem por esperar, vai ser incrível. E lembrando que até hoje, se você entrar até meia-noite no site, você tem também... É só entrar no site, você vai ver comunicação, e-mail, zap. Você vai ter 15% de desconto em qualquer curso, exceto os técnicos. Vai ter a lista lá no site, é só botar no site da IC e botar cursos. Então a gente agradece, e o cupom de desconto está escrito aqui, SO, Semana de Orientação, SOAIC 15% de desconto. Olha, e lembrando, temos extensos cursos online. Fale, meu querido. Quando eu vejo você falando essas coisas aí, até eu fiquei com vontade de entrar para um curso desse daí. Participar do curso. Na verdade, meu amigo, eu tenho uma proposta para você. Vou aproveitar que tem metade da IC também assistindo para já fazer com a outorga institucional. Assim que a gente voltar da quarentena e tivermos de novo a presença, eu gostaria de reservar um espaço que a gente pudesse fazer uma instalação com os alunos dirigida por você. Que você inspirasse os alunos a fazer uma instalação dentro da IC, trouxessem vários trabalhos de arte, projeções, pôsteres, como você bem coloca, quadros, tudo que os inspira, e fizesse essa instalação para que durante um período todos pudessem visitar. Vai ser uma forma de celebrar, de comemorar a vida depois que todos estiverem vacinados, depois que todos os protocolos de saúde forem atendidos. Gostaríamos de lhe convidar para fazer essa instalação junto com os alunos. O que você acha disso? Olha, acho a ideia magnífica, esplêndida, nome que se usa, fala-se pouco. Gostaria, sim, podemos, sim, fazer uma instalação com você e com os alunos. Nós todos juntos podemos fazer uma parceria. Nós todos juntos podemos nos encontrar e criar uma obra original, uma obra autêntica e de grande força, para poder mostrar para todo mundo, como você disse. Quando eu me encontrei com a Notícia e resolvemos fazer uma obra juntos, nós tomamos uma decisão que foi muito importante. Nós nunca ouvimos falar, que nunca vimos e que nunca foi feita. E essa é a história da Cosmococa, Programa em Progress, quase cinema. Uma coisa que nunca foi feita antes. Muito difícil em arte, muito difícil em cinema, da gente conseguir fazer uma coisa buscando sempre
o caminho do nosso filme Mangue Bang desapareceu. E apareceu 30 anos depois na Cinemateca do Museu de Arte Moderna de Nova York. Foi uma coisa extraordinária, porque eles falaram assim, nós queremos fazer uma proposta, nós vamos restaurar esse filme. Mas está $200 mil. E vai ser o primeiro na técnica do Museu de Arte Moderna de Nova York. Os programas eram de curador de América Latina. Eles conseguiram o dinheiro da restauração e fizeram. E classificaram o filme como um ícone da contracultura. Filme que foi feito em 6 dias, com 7 latas de hectacrome 16 milímetros, 8 latas de hectacrome 16 milímetros, mudo, sem mixagem. Passa sonora única, acaba uma música, entra outra, acaba uma ruído, entra outra, e sem ruído aparente, e sem ruído de tal. Neville, a gente... espetacular que viver aí com você, Felipe Pitanga, que eu já tenho, entendeu? Então é isso, eu só quero terminar com a última frase, que é muito importante, que é o seguinte: a arte é a religião de Deus. Lindas palavras que eu coloco aqui na tela para finalizar a nossa live. Agradecer a todo mundo que participou, a todos por terem ficado até o fim. E, Neville, é sempre um prazer, a gente só tem a agradecer e preparem-se os alunos, porque vai ser um maravilhoso presente fazer essa instalação contigo, conosco, coletivamente, e convidar todos não alunos, quando tivermos todos vacinados, quando tivermos todos seguros, com todos os protocolos, a visitar a IC, mesmo de maneira descompromissada, informal, e conhecer a instalação que vai ser feita quando a gente puder voltar todo mundo presencialmente. Neville, de novo. Vamos fazer a instalação em parceria com você e com os alunos. Vai ficar ótimo. Pode deixar. Obrigado, meu querido, mais uma vez. Eu que te agradeço. Obrigado. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite, boa noite.